once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across. Alô amigos do pedal, amigos do canal, sejam bem-vindos. Mais um dia de luta, glória e vitória. No último vídeo, para quem assiste até o finalzinho, eu terminei falando que eu ia no próximo vídeo, que é esse, eu ia dizer quantos quilômetros eu pedalei no ano de 2025 e fazer uma avaliação aqui dos pneus Parrudo Cyborg Hawk. Então, estamos aqui para isso. Estamos no momento com 5.274 quilômetros rodados, ok? Aqui, ó. Só que eu comecei 2025 ao jeito tecnológico que eu marco aqui, calendário de 2025. Marquei com caneta, esse dá para ver, ó. 2.722 quilômetros. Eu comecei o ano de 2025, primeiro pedal do ano. Aí bora pedalando. Ali está marcando 5.274, né? Mas está incluído o pedal que eu fiz até Barretinha, que foi esse ano, então não conta. Eu dei o desconto da quilometragem, que chegou a 5.209, viu? Aqui está marcando 64,7. Eu dei um desconto de 65. 5.274 menos 65 deu 5.209. Então eu fiz as contas com uma calculadora para não ter margem nenhuma de erro e chegamos a 2.487 quilômetros pedalados no ano de 2025. 2.487 quilômetros, que eu acho que tá bom, né? Para quem pedala uma vez ou outra, estica os pedais, faz outros mais curtos. Quase 2.500 quilômetros no ano de 2025. Então vamos ver esse ano quantos quilômetros eu vou pedalar. Final do ano, se Deus quiser assim nos permitir, faremos uma nova avaliação no começo de 2027, porque o calendário desse ano, ó, 2026, eu já marquei aqui, ó. Coloquei isso aqui para o vento não levar, ó. Eu marquei a caneta, não sei se dá para ver aqui, 5.209 quilômetros. Então esse calendário é de 2026. Então aqui é a minha referência. Falei quanto eu pedalei, né? Não é para me gabar nada, é só para eu ter uma referência e ver se esse ano eu pedalo mais, pedalo menos. Não estou competindo com ninguém, viu? Nem posto no Strava meus pedais, que meu perfil não é para isso. É só para eu ter um controle mesmo, manutenção de tudo. Então eu falei que ia falar também dos pneus. Os pneus aqui. Então vamos falar dos pneus. O dianteiro, praticamente, ó. Nós vamos falar dos pontos bons, positivos e negativos. Até escrevi aqui para não esquecer. Pontos negativos. Essas pedrinhas no pneu, ó. Pega muitas pedrinhas. E lembrando aí, pessoal, não sou patrocinado por marca nenhuma. Compro com meu dinheiro. Então, eu não tenho que falar bem ou mal, porque a empresa é parceira ou não parceira. Eu falo a verdade, é uma pessoa que está usando. E se fosse patrocinado também, eu teria que falar a verdade. Porque não é porque me deram pneu, que me pagam alguma coisa que eu tenho que mentir, né? Se pneu é bom, é bom. Se é ruim, é ruim. Se é mais ou menos, é mais ou menos. Então, ponto negativo, essas pedrinhas aqui, ó, acumula muito. Sempre tem que estar tirando. E tem hora que pega umas maiorzinhas aqui, que na hora que você passa no asfalto faz um barulhinho. Esse é um dos pontos negativos. Aderência no paralelepípedo. Sempre falei, ele tem pouca aderência no paralelepípedo. Você vai fazer as curvas, não dá para confiar muito no paralelepípedo, mesmo seco. Sem chuva, sem nada molhado. Eita, o vento aí. Tá levando ali o papel. Então, você não tem muita aderência no paralelepípedo, mas eu ando com 42 libras. 42, mais ou menos, de pressão, né? Então o pneu tá bem durinho, talvez por isso. Se ele andasse com umas 35,
talvez tivesse aderência, mas eu não posso falar porque eu não uso 35, eu uso 42. Então, com 42 libras, pouca aderência no paralelepípedo. Esse é o outro ponto negativo. E outro ponto negativo que eu percebi é que mais no pneu traseiro, né? Aqui os papéis, aqui o vento. Deixa eu tirar isso daqui. Então, voltando aqui, esses cravinhos laterais, ó, tem uns que deram uma trincadinha aqui, ó. Talvez devido ao esforço, né? Em curvas, eles deram aqui uma trincadinha. Mas o pneu está com 1050 quilômetros, que eu fiz as contas. Eu estreiei ele com 4.224 quilômetros em setembro de 2025. 4.224 e rodei 5.274. Subtraindo, né? 5.274 menos 4.224, 1.050 quilômetros rodei com esse par de pneus. Então, tá trincando? Tá. Compromete não. Agora tem que continuar usando para ver o que vai acontecer com esses cravinhos, né? Vocês vão ficar aqui, vocês vão sair, vocês vão quebrar, não sei. Por enquanto, não estão me atrapalhando em nada, mas foi uma coisa que eu percebi. E outra coisa é que esse pneu aqui, ele tem uma pequena deformaçãozinha na lateral de rodagem. Deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Ele tem um desnível aqui, como se fossem uns calinhos. Aqui tem dois do outro lado também, mas é coisa mínima. Mínima, não interfere em nada, o pneu roda certinho, né? Mas tem isso aqui. Aí eu pensei, será que vai deformar? Não deformou, acho que é do pneu mesmo. O dianteiro tem, mas é bem menos. Esse aqui tem um pouquinho mais. Compromete? Não compromete. Mas eu percebi isso depois de uso, né? Quase não dá para perceber olho nu. Mas como eu sou detalhista, percebi que tem uns gominhos aqui, mas é coisa mínima. Não atrapalha em nada. E o dianteiro praticamente não tem. Mas se percebe algum ressaltinho aqui, mas é menos. Talvez um pequeno defeito de fabricação. Talvez. Então esses são os pontos negativos. Agora vamos para os positivos. Positivo qual é? Roda bem no asfalto. Isso me impressionou muito, que geralmente pneu com cravos, né, não rodam muito bem no asfalto, ficam pesados e tal. E ele por ir até 65 libras, só que eu não ponho, né, porque eu não confio mais nas câmeras, que as câmeras estão rasgando. Então eu estou pondo 42, está rodando bem no asfalto. Me surpreendeu. Outro ponto que eu achei super positivo é que ele gastou pouco. O dianteiro, qualquer pessoa que tem moto ou bicicleta, né? E a tração, no caso, a moto e a bicicleta, a tração é traseira. Então o peso está lá atrás e o esforço está lá atrás. Então o pneu dianteiro quase não gasta. Gasta bem menos. Gasta 3 vezes menos. Esse aqui, ó, vocês olhem esse xizinho que tem aqui, ó. Para mim a referência do desgaste, ó. Praticamente não gastou nada. Aí o traseiro, depois de 1050 km, claro que gastou, mas gastou bem menos do que eu esperava. Ó, ainda dá para ver o xizinho aqui. O xizinho está mais gasto, não igual lá da frente, que gastou menos, mas tem. Então quer dizer, ele rodou 1050 km, gastou pouco. Que eu imagino que se esse pneu não deformar, não ressecar a borracha, vai passar de 2000 fácil. E eu faço até uma projeção, se ele não trincar a borracha, se ele não rasgar, não der nenhuma deformação, não acontecer nada assim de extremamente grave com ele, eu acredito que esse pneu possa chegar a 3.000 km. Vamos ver, estamos acompanhando, porque pelo desgaste aqui, ó, gastou pouquíssimo. E eu rodei 1050 km, só lembrando, tá? Então isso foi surpreendente. Eu, nesse ponto, estou de boca aberta. Como se diz hoje em dia, estou de cara, né? É um termo mais moderno. E outra coisa incrível, não furou. Eu nunca tive um pneu que eu rodei tanto sem furar. Os outros pneus estavam deformando, estavam furando, estava acontecendo tudo. Até as câmaras estavam estourando dentro deles, né? Furando sem eu passar em nada, estavam furando.
Esse aqui, por incrível que pareça, as câmeras são usadas. Essa aqui tá com uma câmera que deve ter uns 4 ou 5 remendos. E tá aí, ó, quietinha. Não me deu problema. Eu cheguei para pipa com a câmera ali. E a traseira aqui parece que tem um furo. Foi remendado. Não deram problemas. Isso é incrível. Estou surpreso e muito agradecido, né? Depois que eu já sofri com a batalha aí das câmeras de ar. Quem acompanha os vídeos sabe que teve um período aí que eu tava ficando louco, né? As câmeras furando sem mais nem menos, com a bicicleta parada sem andar. E agora parece que a recompensa veio. Então, ponto muito positivo. Não furaram os pneus. Teve um cabinho de aço, um fiapo de cabo de aço no pneu traseiro, depois do pedal de pipa, né? Que eu fiz os 150 km, foi o meu recorde. Aí quando eu cheguei aqui, estava conversando com vocês, igual eu estou aqui, tinha um fiapinho de cabo de aço bem enterrado. E não foi aqui não, na parte do cravo, foi na parte aqui do pneu mesmo, na parte mais baixa. Aí eu puxei, tá no vídeo, eu puxei e tirei o cabinho de aço, o fiapo, né? E não furou o pneu. Então, isso foi surpreendente. E outra coisa que não deformou, né? O pneu não deformou. Não deformou, continua aqui firme e forte. Será que esse pneu chega a 3.000 km? Então o balanço dele é o seguinte, entre negativos e positivos. Pelo custo-benefício, pelo valor que eu paguei, foi R$120, incluindo frete, entregando aqui no Nordeste, né, em Natal, onde eu moro. Muito bom. Porque os outros pneus que eu tive, quem acompanha os vídeos, tem vídeos aqui no canal, só estava tendo dor de cabeça. Os pneus com essa quilometragem aqui praticamente já estavam indo para o lixo. E vamos comprar pneu de novo, né? E esse aqui está me dando uma projeção otimista, que pode chegar a 3.000 km, vamos ver, né? E outra, eu uso o pneu assim, um uso recreativo, os pedais sem ser competição, sem ficar freando, travando a roda para deixar aquela risca no asfalto, né? Ou em qualquer outro piso que seja, sempre freando com calma, tranquilidade, para não ficar arrastando o pneu, para ele ir gastando por igual. Então, eu acho que talvez ele chegue a 3.000 km, se não deformar, né, a borracha e não aparecer nenhuma deformação aqui em cima, rasgo, nada. O uso normal. Vamos ver. Então, estou muito satisfeito. Compraria de novo? Até o momento compraria. Se eu precisasse comprar outro pneu agora e tal, baseado no que eu tenho usado, no que eu vivi com esse pneu em uso, eu compraria de novo. Sem dúvida nenhuma. Que dos últimos tempos, melhor par de pneus que eu comprei. Não estou fazendo propaganda para a marca. Isso pode até ser ruim para mim, porque se muitas pessoas começarem a comprar, não vai ficar mais caro. Eles vão falar, nossa, nosso pneu é muito bom, está sendo bem avaliado, vamos aumentar o preço. Aí eu me ferro, né? Porque eu falo, pô, o pneu que eu gostava agora está muito caro. Eu vou ter que comprar um pneu que mais barato, que seja porcaria. Então, tem esse lado. Eu não estou ganhando nada com isso e ainda posso ser prejudicado, porque é um pneu que eu pretendo comprar de novo. Espero que não fique caro. Se alguém que seja da fábrica ou representante que ponha isso na cabeça. O pneu é custo-benefício. E no momento está bom. Tem suas falhas? Tem. Mas para o meu uso, eu achei ótimo. Entendeu? Então, essa foi a avaliação da quilometragem do total de 2025. Eu lubrifiquei a corrente, tá? Depois do último pedal eu lavei, limpei. Já percebi que rasgou aqui, ó. Vou ter que fazer outra proteção, porque aqui entra água, resseca, né? Pegar outra câmara de ar e colocar aqui para que a água não entre. Então a gente vai cuidando, vai administrando, vai usando e vai avaliando. Ok, pessoal? Então esse é o vídeo de hoje. É feriado, hoje é dia 6 de janeiro, dia de Reis Magos aqui em Natal. Mas acho que eu vou soltar o vídeo amanhã. Solta amanhã, quarta-feira. Acho que é melhor, né? Que aí eu tenho mais tempo para editar o vídeo hoje e tal. Fica mais tranquilo. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Deixa aquele like, se inscreva no canal, comentário. Tudo isso aí ajuda. E a vida do ciclista raiz continua, né? Vamos para 2026. Bora pedalar aí, pessoal. Faz muito bem à saúde. Desestressa. E você areja seus pensamentos. Fiquem com Deus e fui!